O que está acontecendo nesses dias? As coisas vão piorar ou vão melhorar em relação à verdade evangélica, em relação às doutrinas da Bíblia, as verdades da Bíblia? Você ficou curioso sobre isso? Vem no vídeo que eu vou fazer o meu comentário sobre um assunto e um alerta da igreja. Olá, enraizados, firme. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o pastor Wellington Oliveira e é bom ter você aqui. O assunto que eu quero tratar hoje é um alerta para as igrejas. Um alerta para a igreja. Nesses últimos dias tem surgido muitos assuntos contrários à Escritura Sagrada e nós precisamos estar atentos. Mas antes disso eu quero te pedir a sua inscrição, para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para toda semana você estar recebendo vídeos novos. E eu também vou deixar aqui embaixo um link top de um curso de interpretação bíblica, que vai te ajudar no seu crescimento espiritual para você aprender mais a respeito da palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, enraizados, eu estava pensando esses dias, nunca a verdade de Deus foi tão atacada como tem acontecido nos dias de hoje. Nós sabemos que existem algumas seitas que saíram do nosso meio, e está aí a Testemunha de Jeová, os Mormon, né? Que diz que recebeu uma revelação do céu através de um anjo, né? A Bíblia ela vem nos ensinar várias coisas a respeito disso, que primeiro é uma heresia. Mas entenda bem a minha colocação, a minha opinião sobre esses assuntos que eu vou citar agora. Esses tipos de heresias já foram declaradas, elas são aquilo dali, já se manifestaram. Aquelas pessoas são seguidores daquela liderança herege, são dali, já são manifestos, já tem sua identidade, então você sabe que já é uma heresia, você já sabe que essas e outras já são um absurdo no caminho. Agora o que tem acontecido são pastores evangélicos que têm se levantado e têm pregado um evangelho que não é bíblico, têm pregado mensagens e falando a respeito da palavra de Deus que não tem nada a ver com Deus, falando coisas da Bíblia que não tem na Bíblia, e nós precisamos estar alerta contra isso, precisamos estar com as nossas antenas ligadas, porque hoje a maioria desses pastores, eles têm acesso às redes sociais, eles têm uma gama de seguidores, então olha quantas pessoas eles podem contaminar, eles podem tirar, né, o conteúdo da palavra e enganar essas pessoas. Então, a minha preocupação como defensor do Evangelho, Paulo vai falar isso lá em Filipenses 1,16, eu combati contra isso, eu combati contra os hereges, contra os falsos profetas, porque eu fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Então nós fomos colocados aqui para a defesa do Evangelho, o Evangelho genuíno, não o Evangelho do pastor, o Evangelho do padre ou do papa, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que é bíblico. E nesses últimos dias nós temos visto pastores de grande mídia falar sobre cartas para um novo tempo. Ou seja, então as cartas que a Bíblia tinha não servem mais, porque elas precisam ser atualizadas. Então nós precisamos ter uma nova carta para esse novo milênio. E agora nós pegamos mais umas de que um pastor se manifestou e falou que não existe pecado contra o Espírito Santo. Então, quando a gente vai analisar o texto, nós vemos que Jesus mentiu. Repare bem o que está acontecendo. Sutilmente tem se levantado, e graças a Deus que hoje nós temos a internet, que nós podemos ver. Mas você que segue esses tipos de liderança, vai até eles e mostra o texto bíblico. Olha, você está errado. Paulo vai falar em Gálatas 1,8 que ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse outro evangelho, seja maldito. Fala para a sua liderança, você precisa se colocar como atalaia de Deus. Não acompanhe esses falsos líderes, esses falsificadores. E falando sobre falsificadores, eu vou deixar um card aqui que eu tenho um vídeo falando só sobre os falsificadores da palavra, pessoas que deturpam a palavra. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1,
vai dizer que o Espírito diz à igreja, expressamente, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, muitos sairão, muitos se tornarão adversários. Por quê? Porque está sendo ensinada doutrinas de demônio. Essas pessoas têm seguido, na verdade, doutrinas de demônio, que não é de Deus. Deixa eu ler o texto com você para não ficar na minha palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Tudo que é contrário à palavra é doutrina de demônio. São enganadores. Cuidado, igreja. Desperte para o evangelho bíblico. Jesus está voltando e nós precisamos combater esse tipo de heresia. Proteja o seu coração. Procure um curso de teologia bom, estude a Bíblia na sua casa, compre livros, ore, procure orientação bíblica, para que você não seja levado por esses ventos de doutrina, por essas pessoas que criam coisas na sua própria mente e não procura fazer uma exegese do texto, tirar do texto o que o texto realmente quer dizer, e eles ali, em certa parte, tiram alguma coisa do texto, mas muda, e eles falam o que eles querem dizer, como se eles fossem a autoridade bíblica. Cuidado, igreja, não vá atrás desses milagreiros, não vai atrás desses falsificadores, desses mercadores da palavra, essas pessoas que estão falando coisas vãs. Eu estava vendo um pastor de mídia falar, olha só o absurdo, gente. Ele falou que os pastores antigos receberam um tipo de revelação. E os pastores antigos entram em conflito com eles porque eles receberam uma nova revelação, uma revelação mais fresca. Olha só. E aí vai falando coisas que vai agradando ao ouvido daquele que não lê, daquele que não ora, ou lê errado. É o famoso Absalão, vai falando o que o povo quer ouvir. A palavra de Deus, ela nunca vai falar o que eu quero ouvir. Ela vai falar o que Deus tem para falar para mim ouvir. Não existe nova revelação. Essa é a revelação. Essa é a única revelação. E ela contém o que os homens odeiam, a verdade. Ela fala contra o pecado. Ela fala que nós precisamos abandonar o pecado. Ela fala que nós precisamos nascer de novo. É as Escrituras. Então, querido, toma parte porque você foi posto aí para defender o Evangelho. Defenda o Evangelho. Defenda a verdade de Deus. Não deixe esses lobos disfarçados de ovelha causar estrago no rebanho. Cumpra o seu dever, cumpra a sua parte. E você, igreja, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Faz a sua parte. Analise a Bíblia. Hoje nós temos a facilidade de ter estudo bíblico, de ter pesquisas bíblicas, nós temos acesso à Bíblia e ninguém nos proíbe de estudar, a não ser nós mesmos. E aí, raizado, esse vídeo te ajudou? Deixa aqui no seu comentário aqui, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para abençoar e despertar mais pessoas, para a gente fazer um movimento de defensores do Evangelho. Até o próximo vídeo. Tchau, enraizados!